presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia do Paraná. Atua também em diversas atividades no CREA, entre elas, como conselheira suplente da Câmara Especializada de Arquitetura, presidente da Comissão de Medição e Arbitragem e na Secretaria da Comissão de Acessibilidade. Vera é membro da Comissão de Revisão da Norma ABNT, Avaliações de Imóveis Urbanos. Antes de mais nada, gente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, e, assim, parabenizar a semente que você colocou, né? E eu só vou dar uma olhadinha nela. Assim, então, a ideia minha seria só uma visão geral para que vocês comecem a perceber o que é a inspeção predial, o que é o pós-uso, que é uma coisa extremamente importante e que a gente tem que despertar para isso. Combinado? Porque assim, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Infelizmente, a minha fundamentação começa na Igreja Renascer, né, lá em São Paulo. Existe uma reportagem na pesquisa, quando eu fui fundamentar o que eu ia colocar, e essa reportagem, o presidente da Igreja Renascer, o bispo Geraldo Pergunta, ele afirma que a igreja não havia passado por nenhuma reforma nos 3 últimos anos. E que, no entanto, foi pintada há 3 meses antes, mas que para ele, o prédio do Cambuci, que é onde ficava a igreja, estava em perfeito estado de conservação. E aí vocês veem o estado de conservação, né? Acho que dá para enxergar bem, né? Vamos lá? O que eu quero dizer para vocês é que, na realidade, existe uma gama enorme de materiais de construção. Na realidade, entre a média do que foi feito na igreja e a casa de vocês, a diferença quase que não existe. Como eu vou me identificando? Por favor. Na realidade, é o mesmo fabricante do tijolo, é o mesmo do cimento, é o mesmo fornecedor de areia, que assim, em termos comparativos. Que, assim, a diferença está na aplicação, no uso do que o empregador usou, né? Na maneira com que houve a responsabilidade do fiscalizador, está no compromisso, no comprometimento do usuário. Quer dizer, está em todos nós. Quando ocorreu o sinistro, porque assim, normalmente a pessoa busca o culpado. Quem que foi o culpado? Quem projetou? Quem executou? Quem financiou? Quem aprovou? Quem liberou? Porque assim, na realidade, cabe todos uma corresponsabilidade. Oi? As mínimas atribuições do dia a dia que eu chamo de pós-uso. Se houvesse uma vistoria preventiva para o olhar técnico e seletivo, não apenas habilitado, e sim empenhado na capacitação, na ética, no bom senso, no respeito ao próximo, aqui eu quero só comentar com vocês que, na realidade, habilitado e capacitado são coisas diferentes. Você pode ser habilitado, no caso, engenheiro é habilitado. Só que para ele ser capacitado, é porque ele tem que trabalhar, ele tem que ter informação a respeito, né? E depois, se for o caso, a gente esclarece em termos de prédio. O que eu coloco é que o Brasil, ele já foi mestre, agora ele é doutor em leis. O que não falta são leis. Porém, o que é necessário diz respeito à serenidade. O despojamento da cultura da esperteza, aquela que o pessoal que já tem mais de 25 lembra, na época do Gerson, né, a lei do Gerson, que é aquele que leva vantagem em tudo. O que nós temos que buscar é a eficiência e a competência. De nada adianta atribuir a culpa, que são ao proprietário, ao inquilino, ao síndico, ao construtor, ao arquiteto, ao engenheiro, aos executores de lei. Todos nós temos uma fatia no bolo. Nesse mesmo artigo que eu comentei com vocês, eu vi um fechamento do artigo. O Lula diz assim: já está sendo tudo investigado pelos órgãos competentes,
deverá servir para a elaboração de medidas preventivas que evitem a ocorrência de outras tragédias e preservem a todos nós de novos sofrimentos. Assim, daí é um chavão que a gente normalmente ouve no final das reportagens, né? O que eu coloco aqui, gente, que é uma situação que eu acho bem nítida, que assim, existem realmente dois Brasis. O que a gente chama o Brasil dos Pocotós e o outro. Assim, cabe a nós, é o nosso livre-arbítrio, a gente fazer a escolha. E não depende de apadrinhamento, depende de atitude. Se houvesse uma inspeção predial responsável e sistemática, não se pouparia somente o imóvel avaliado, mas as vidas. Isso não tem preço. Não pode restar a tristeza das vidas perdidas, o alerta da prevenção, permitindo desentranhar o que eu chamo de atitude de pontos pilatos, né? Atitude é a palavra-chave. Estamos lidando com vidas humanas e a sua segurança não deve ser menosprezada, independente até do valor do imóvel, né? Aí eu entro um pouquinho na técnica, porque afinal de contas eu estou falando, eu tenho que falar alguma coisa de técnica. Tem um estudioso chamado Sitter, ele criou uma relação entre investimento para se manter, para se recuperar uma instalação e um sistema contra a execução de vários tipos de manutenção. E isso nós comprovamos que o custo de intervenção aumenta de forma dramática à medida que tratamos as instalações com menor cuidado. Por negligência ou omissão, passando as manutenções, o custo é maior. Nesse quadrinho, não sei se vocês conseguem ver, existe uma linha de custo e uma linha de tempo. Quando há uma intervenção num projeto, é quase que nula. Na execução, quando o processo está em execução, a construção está em execução, há uma interferência maior. Na manutenção preventiva, um pouco maior, e na corretiva, muito maior. Que, infelizmente, nós, brasileiros, não temos esse conceito de prevenção, que é o que a gente está tentando colocar aqui. Sempre há a preocupação da correção. A correção já não tem mais jeito, né? A inspeção predial com responsabilidade determinaria a necessidade de uma intervenção imediata no caso da igreja, pois haveria um monitoramento da cobertura que deu sinais do problema, só que não tinha nenhum profissional habilitado para identificar. Então, isso é bem lógico, gente, porque assim, isso não faz assim, da hora de repente cai, né? Assim, aquilo deve ter dado sinais e não tinha nenhum técnico habilitado e capacitado para poder identificar, né? Uma situação que eu queria colocar para vocês, que eu acho bastante interessante, independente de se foi mal executado, é outra história. Suponhamos que tenha sido bem executado. Toda construção ela tem um tempo de vida. Não é só pelo aspecto de envelhecer ou de ficar obsoleta, mas assim, de uma maneira geral, se você tem um cuidado, aqui eu até faço um comparativo conosco mesmo, com a saúde. Se a gente tem um cuidado com a prevenção, é evidente, o nosso tempo de vida é maior, né? Então, é curioso, como é que pode, por exemplo, um prédio europeu, que a gente vê normalmente tem 400 anos, 500 anos, assim, é uma coisa absurda. E a gente não consegue um prédio, às vezes, de 5 anos e está caindo aos pedaços. É porque ele não tem o espírito da prevenção, o olho técnico da prevenção, né? Uma gestão operacional ela pode identificar vários tipos de ingerência, de interferência. Uma reparação, uma modernização, uma restauração e até, se é o caso, uma demolição. Identificar a origem do problema é mais sério. Seu grau de risco, elaborar um plano de ação, e é evidente, o plano de ação ele tem que ser acompanhado com um cronograma físico-financeiro. Porque se você planeja as coisas, ela tem um outro custo, né? Então a gente não pode desvincular. Vamos fazer isso, que é uma coisa fantástica, mas será que ela é viável, né? Viável, eu digo, em termos de bolso, né?
O que a gente não pode, gente, é alegar desconhecimento, ser negligente, de passar a responsabilidade para o outro, no caso específico nosso aqui, de um sinistro, né, que na hora H ninguém tem conhecimento de nada. Né? Há necessidade de avaliações periódicas, independente do tempo e da idade. É evidente que o uso é importante. E aí a gente, quando o uso eu digo assim, porque aí é um termo técnico, né? Se o prédio foi projetado para ser residência, ele tem que ser usado para residência, que normalmente não acontece. Então a gente vê as adaptações que são completamente esdrúxulas, né? Porque assim, você tem um imóvel que foi projetado para uma casa e funciona como um comércio. Então ele não tem as instalações adequadas. Então, antes, só um pouquinho. Então, as desconformidades que eu coloquei nesse sentido do uso, se elas são programadas, elas são menos onerosas.